Ford F100 1951 versus Mercury M100 1951, uma batalha épica entre pai e filho. Ou seja, a Mercury era um veículo mais avançado, tendo como base na caminhonete F100 1951, só que um motor mais bravo, giguelê mais aberto. Na época também já tinha conhecimento sobre mexer no bloco dos carros V8. Para que mexer? Ou você rebaixa o cabeçote ou aumenta o cabeçote. Se você baixar, você pode dar maior potência no veículo, potência final, sendo um pouco melhor do que a F100 comum, que era um carro visado 100% para trabalho em fazenda. E já o público alvo da Mercury M100 era um público mais jovem, um público recém-saído da Segunda Guerra Mundial, soldados da Segunda Guerra, que estava voltando para a América, e tinha inclusive alguns surfistas da época que usava a sua enorme caçamba da M100 para transportar as pranchas de surf, que inclusive o jovem gostava de cores mais vibrantes, vermelho mais diferente, um azul diferente, um verde mais destacante, um verde chama mais atenção, mais claro. E o jovem na época de 1951, 52, eles queriam um carro mais sofisticado, com acabamento melhor para o uso urbano e para pegar uma praia no final de semana, surfar. Geralmente eles gostavam de um carro com acabamento melhor, banco mais macio, direção mais firme, sem muitas voltas, mais precisa, um câmbio que inclusive na época foi utilizado pela Mercury, que um câmbio automático de 3 velocidades, descoberto pelos mineiros do norte de Minas, que a Cadillac comprou a patente, mas existia outra patente do câmbio automático de 3 velocidades, mais desenvolvida pelos mineiros, com um diferencial para um carro mais pesado, que na época o câmbio automático foi usado nos lendários Cadillac no Tucker Torpedo, mas a M100 usava o câmbio automático, que era mais preciso na época e era mais confortável para uma caminhonete daquele padrão. E não era um carro beberrão, era um carro até econômico, porque no máximo era 1.200 kg, 1.300. O acabamento de porta era mais sofisticado, inclusive tinha uma linha de costura diferenciada, feita em tecelagem diferente. Alguns usavam couro, inclusive o couro italiano, porque na época usar o couro italiano significava que o gado italiano não tinha berne, por isso o couro era um couro melhor, não tinha furos, que o berne, quando ataca o gado, faz furo para respirar, para se alimentar. O couro dos bancos daquelas caminhonetes eram em couro italiano. Ou geralmente o banco tinha tinha muita mola, que deixava o banco muito macio, parecendo o sofá da casa. Acabamento de porta muito bom, um material mais moderno. Alguns usavam até uma espécie de couro, um tal de corvinho, que na verdade era semelhante ao couro, mas não tinha o desgaste que o couro dava. Ele não precisava lubrificação, impermeabilização do couro, porque o couro, com o uso, ele vai ressecando e precisa de passar o produto para não ressecar e não estragar. O câmbio era mais preciso, porque ele era automático. A coluna de direção era melhor, não tinha tanta folga igual da F100, porque além de ser mais precisa, a caixa da direção era revisada e tinha menos folga. Tinha a caixa de direção diferente, a suspensão era praticamente a mesma, só que
a suspensão da frente. Na época não tinha twin beam, era feixe de mola, só que ele tinha menos molas do que F1000, porque F1000, F100 da época, não F1000, perdão, era um veículo destinado para trabalho pesado em fazenda. E até na traseira, que era feixe de mola, tinha menos mola do que na F100. Era um carro menos rígido que a F100, um carro mais macio. Inclusive na época tinha amortecedores perto ali do feixe de molas para ajudar nas curvas, porque a F1000 jogava muito a traseira, ela não tinha amortecedor para segurar, que já a M100 tinha, porque era um público jovem que gostava de surf e gostava de desempenhar uma velocidade no final mais ampla do que na F100. A Mercury M100 inclusive era um carro com cores diferentes, já que as cores básicas da F100 eram cores simples, cores comuns, o verde comum, o preto, azul, o vermelho, mas não era perolizado, não tinha as cores diferentes que na época foram a introdução para as cores metálicas hoje. Inclusive tinha uma M100 que ela vinha com o precursor do famoso teto solar, que na verdade era uma pequena abertura, uma espécie de mini alçapão em cima do teto para refrigerar a caminhonete por dentro. E também as M100 foi precursor do famoso famigerado ar-condicionado, que na verdade era um tubo com água e um pano dentro, com abertura para dentro da caçamba, para dentro da cabine, que tinha outra abertura, um pouquinho para o ar entrar no tubo e jogar a água, a umidade para dentro da cabine, para dar um tom mais sofisticado, sendo praticamente mais aconchegante dentro. Foi o famoso famigerado precursor do ar-condicionado, que em 1952, 53 até 1960 já foi mais avançado, inovado, e surgiu o ar-condicionado já com os moldes do ar-condicionado atual. Quanto às cores, eram cores mais vibrantes, algumas inclusive falavam na cores metálicas, que na verdade não era cor metálica, mas era parecido. Era o tratamento na pintura era melhor, porque geralmente as cabines e o aço usado nesse tipo de caminhonete, como foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, tinha aço sobrando. Ninguém usava em tanque, caminhão de exército, então tinha aço sobrando. Eles usavam um aço mais reforçado, geralmente aço 10, no máximo 14. O chassi era um chassi muito forte, era um chassi forte para a época, e era um veículo de no máximo 1.200, 1.300, a capacidade de carga dele era 1.300 kg, mas era um veículo muito bom. Era um dos mais avançados da época, que antes a Ford tinha uma caminhonete 1937, que era uma das precursoras da caminhonete. Essa M100, juntamente com a 51, era depois da M100 48, que foi uma das primeiras caminhonetes exportadas para o mundo. Então tinha que ser um carro excelente, porque a Ford Mercury visava principalmente exportar esse tipo de veículo, já que a Mercury era um veículo Ford canadense, porque era o Henry Ford tinha brigado com seu filho, o Henry Ford filho, que na verdade via acabamentos melhores, um público diferente, público consumidor, público jovem, mais endinheirado, que
tinha outro tipo de filosofia de vida além de fazenda. Já que as Fords F100 tinham um público mais antigo e era para trabalho mesmo. A outra não. A outra é luxo, conforto para surfista e para grande cidade, que na época era Los Angeles, Detroit, eram as cidades médias e lá no Texas o povo usava muito esse tipo de caminhonete, tanto os fazendeiros como os jovens, porque era um carro mais gostoso de dirigir, mais suave e mais resistente do que a F100 comum. O tratamento, inclusive, para a pintura, antes era um tratamento melhor do que da F100, porque era um veículo de cidade. Geralmente cidade não tinha, mas estava começando a poluição e na época, inclusive, falava-se no início de chuva ácida. E esse carro geralmente era gasolina ou a etanol, só que o etanol era produzido de milho. Era um sonho de consumo do jovem de 1950, da década de 50. Um jovem cidadão, ou seja, o jovem da cidade. Enquanto a F100 era um carro de trabalho voltado para as fazendas, para carregar madeira, carregar adubo, carregar cimento, carregar inclusive arame, que na época ainda era farpado. Era para carregar óleo para trator, peças para trator. Inclusive alguns carregavam até disco de arado. Claro que tinha que desmanchar porque não cabia na caçamba. Carregava inclusive pneus de trator. E já a M100 não, no máximo que ela ia carregar era malas de viagem e uma prancha de surfzinho na caçamba para um jovem sábado e domingo ir para a praia, curtir a praia, curtir lagos, que nos Estados Unidos tem muito lago, e aqui no Brasil na época também, geralmente o jovem ao Rio de Janeiro, São Paulo, curtia muito e final de semana ir para a praia. Mas era um sonho de consumo em termos de caminhonete, já que as suas concorrentes básicas eram a Chevrolet, a Boca de Tigre e a Boca de Sapo, um carro mais monstruoso, um carro diferente, com motor 3100 V6, e tanto a F100 quanto a M100 da Mercury era um motor V8 mais econômico. Não tinha a mesma velocidade final que a Chevrolet, mas era um carro mais confortável. Um carro no tanque no máximo 60, 70 litros de combustível, que ficava atrás do banco do motorista, e um carro voltado 100% para o público jovem. Enquanto a F1000 ou F100 1951 era voltada exclusivamente para a fazenda. Um carro totalmente rústico, onde a direção, você tinha que dar 2, 3 voltas na direção para fazer a conversão no veículo, enquanto a M100 custava dar uma volta na direção, já que o negócio era praticamente perfeito. Era um sonho de consumo, inclusive hoje em dia, tanto a F100 como a M100 em 1951 é um carro de colecionador, e as que existem e estão bem conservadas, o valor de mercado delas pode chegar até 200, 300 mil reais. Por quê? Porque é um veículo raro, é um veículo motor V8, apesar de ser um V8 antigo, não tinha tanta potência como os V8 de hoje, mas era um ícone da época, que o povo até chorava quando via um carro daquele. A boca ficava até babando, porque não tinha um carro quase perfeito no seu design. Inclusive tudo nela era diferente, era melhorado. Na época era considerado
um carro perfeito. Por quê? Porque não tinha muitos opcionais. Tinha a GM, que fabricava a Chevrolet Boca de Saba, as 3100, as famosas 3100, que eram veículos totalmente parrudos, muito altos, era tudo de caminhão nelas, eixo da frente, as molas bem mais robustas. Geralmente tinha pouco uso de amortecedor. Já na M100 já tinha amortecedor traseiro, tinha umas que inclusive tinha dianteiro para ajudar a amortecer para o público jovem, para deixar mais macio, porque o sujeito geralmente no final de semana ia surfar e levava a namorada, a sogra, então tinha que ter um carro mais macio. Levar a namorada e a sogra no veículo todo demais, no mínimo ela ia xingar e falar que aquilo ali era um carro, era uma carroça motorizada. Então tinha que ser um carro mais confortável. Você vai com um menino de 18, 19 anos num carro completamente duro e que o banco pula e fica pulando parecendo que você tá pipoca na panela. Não tem como. Então tinha que ser um veículo extremamente macio, igual era a M100. Já a F1000 era um pouquinho mais duro, mas tinha outra finalidade. Desde já eu agradeço a vocês pela compreensão e por assistir esse vídeo, que é na verdade um início dos vídeos propostos pelo canal. São dicas automotivas de carro, são dicas automotivas sobre geralmente carro antigo e carro que deram inspiração a jogos eletrônicos, como Need for Speed, Racing e jogos modernos.